Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado relata: de 3 a cada 10 mulheres brasileiras foram vítimas da violência doméstica. Ouvimos alguns testemunhos de mulheres que conviveram com essas situações abusivas nos seus relacionamentos. Eu não tenho liberdade para nada, nem para sorrir, nem para falar, nem para comer, para nada. Eu não tenho liberdade. E há quanto tempo a senhora conviveu com essa situação? 20 anos. Passei 20 anos com essa pessoa e eu em si eu não sabia realmente o que era violência doméstica. Eu sofria esse tipo de violência, mas eu não tinha consciência do que era violência doméstica. Só até então, agora em si, que depois de muito tempo que eu estou só, é que eu percebi o quanto eu fui violentada por várias formas de violência, de empurrão, gritos, ou então que eu não ia vencer, que eu não era capaz, que eu não era uma boa mãe, que eu não era uma boa esposa. E até então ele me abandonou. E depois que ele me abandonou, eu decidi viver. E agora sim, eu estou realmente vivendo. Estou fazendo tudo, estou trabalhando, estudo, faço atividade física, cuido das minhas filhas, agora eu estou vivendo. Qual foi a violência que mais lhe machucou nesse relacionamento? Foi a violência sobre a cor, sobre a minha cor. Isso foi a que mais me deixou angustiada e muito ruim, porque eu nunca imaginaria a pessoa que eu escolhi para ser meu parceiro, o pai das minhas filhas, construir uma vida, ter preconceito com relação à minha cor, né? Até então, quando casou, estava tudo bem, mas quando passado o tempo começou a me criticar por causa da minha cor, com vergonha da minha cor, porque eu sou uma pessoa morena e essa pessoa tinha muito preconceito com relação à cor, mas com relação a minha pessoa, por ser esposa, era mais forte, demonstrava mais ainda. Então isso me deixava muito triste, muito agoniada, e eu não conseguia falar isso para ninguém. Ele chegou ali a agredir fisicamente? Sim, chegou sim já. Chegou. Várias vezes. Várias vezes. A senhora procurou a polícia para denunciar esses abusos contra a senhora? Não, nunca procurei, porque eu tinha medo também, eu achava que eu não era capaz de fazer isso, eu tinha medo também pelas minhas filhas, por mim, eu tinha medo de procurar assim alguma ajuda e de contar também para as pessoas, eu tinha medo e vergonha. A gente, quando estamos dentro de um casamento violento, de um casamento abusivo, a gente não percebe a tamanha proporção que isso dá na vida de uma pessoa, de uma mulher. E a gente, quando está vivendo isso, a gente não tem essa consciência. Há quanto tempo a senhora saiu dessa situação? Vai fazer 5 anos, graças a Deus. Eu estou muito bem agora, sou outra pessoa. Hoje a senhora é feliz? Sim, com certeza. Hoje eu estou realmente vivendo. A senhora tem algo a mais a falar para a nossa reportagem? Você, mulher que sofre algum tipo de violência doméstica dentro da sua própria casa, não se cale. Não se cale, abra a boca, não se cale. Permita-se viver e falar e buscar ajuda, seja ela qual for. Busque ajuda, não se cale. Nós, mulheres, muitas das vezes não temos o conhecimento de saber que a agressão também é agressão verbal, a agressão também é agressão psicológica, a agressão também é algo que aquela pessoa, aquele indivíduo não deixe você fazer algo, não deixe você sair para estudar. E eu passei por isso. Eu me casei muito nova, aos 13 anos, ia fazer 14 anos quando eu me casei. E o meu ex, graças a Deus eu não estou mais com essa pessoa, mas eu sofri muito com ele, um abuso psicológico. Ele não queria que eu estudasse, não queria que eu trabalhasse. Ele me prendia em casa, ele não queria que eu saísse, que eu me socializasse com pessoas. Ele tinha ciúme até de amizade da minha parte com amigas da escola. Eu não podia ter amizade. Quando era trabalho em grupo, eu nunca podia fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito recuada, muito fechada. Eu não podia ter amizade, porque ele sabia que se eu tivesse amizade, eu ia desabafar, eu ia conversar. E com isso as pessoas iam saber também daquilo que eu estava passando e iam me aconselhar para que eu tomasse uma decisão, né? Então eu passei por muitos abusos psicológicos.
Ele não me batia assim, de espancar, mas com palavras ele falava coisas absurdas, falava que eu não ia ser ninguém, falava que eu não ia ser nada, falava que eu não ia chegar a lugar nenhum, que se eu deixasse ele eu não ia conseguir nada na minha vida, as portas da casa da minha família também não iam me aceitar de volta, então eu me prendia muito nisso e ele também me ameaçava, falava que nunca tinha me batido, mas que se eu tomasse uma decisão de sair de casa, ele não ia me deixar em paz. Ele não ia me deixar em paz, que se não fosse com ele, não seria com nenhuma outra pessoa. Teve uma noite que a gente discutiu e ele foi no armário, chegou a pegar até uma faca e dormiu com a faca debaixo do travesseiro. Ele nunca fez assim, de chegar e fazer, mas isso é uma repreensão. Isso me deixava com medo do que ele viesse a fazer, com medo que ele chegasse realmente a conscientizar aquilo que eu sabia que ele pensava. Ele era muito calculista e eu tinha muito medo dele. Há quanto tempo a senhora conviveu com essa violência doméstica? Durante 7 anos. E com a família dele, ele sempre foi uma pessoa muito calma. Então, o que eu sabia dele é que ele era uma pessoa calma, uma pessoa calada, uma pessoa que não saía, uma pessoa que não era de beber, ele não bebia, ele não fumava, muito pelo contrário, ele gostava até de frequentar a igreja evangélica. Então, ele era uma pessoa que aos meus olhos poderia dar muito certo comigo, porque eu também não bebia. Eu era uma pessoa também muito caseira. Na época eu era da Igreja Batista, quando eu conheci ele até, e ele também ia para a igreja comigo. Mas ele não chegou a aceitar Jesus, mas ele ia para a igreja, então ele mostrava ser uma pessoa e dentro de casa ele era outra, ele era uma pessoa calculista. A senhora temeu que algo grave pudesse vir a acontecer com a senhora? Sim, com certeza, até porque ele me seguia. Eu ia para a escola e ele chegou várias vezes a me seguir, ir no caminho da escola, um caminho que eu pegava para ir para a escola, e eram 2 caminhos, sempre eu gostava de ir por um e voltar pelo outro. Então, quando ele me seguia, ele não me via, ele ficava imaginando coisas. Então, quando eu chegava em casa que ele falava que tinha me seguido e não tinha me encontrado num caminho, eu ficava assim com medo, eu já ficava tensa antes de chegar em casa, e durante esse período eu tive ansiedade, tive depressão, porque eu vivia com medo dele, eu tinha muito medo dele, apesar dele nunca ter me batido, mas só a forma como que ele agia comigo, com que ele conversava comigo, só a forma como ele me tratava, isso aí já me deixava ter muito medo dele. Roupa curta, nem pensar, não usava roupa curta. A senhora nunca chegou a denunciá-lo? Não. Procurar a polícia para denunciá-lo? Não, eu nunca cheguei a denunciar, porque na época eu morava muito distante da minha família, muito recuado. Mas se fosse hoje, com esse conhecimento que eu estou tendo hoje, porque na época eu era muito nova também, né? Eu tinha 13 anos. Na época eu tinha 13 anos e ia fazer 14. Vivi 7 anos com esse abuso da parte dele e eu não denunciava, nunca denunciei, porque eu achava também que ele ia mudar. Que é um erro nosso, né, de passar por uma situação como essa e achar que a pessoa vai mudar. Mas se fosse hoje, com certeza, hoje temos amparo, né? Aqui no projeto hoje eu fiquei sabendo de várias oportunidades, vários amparos, né? A lei está do nosso lado, mas para isso a gente tem que dar um passo à frente. Na época, eu pouco ouvia falar da lei da Maria da Penha, até porque na época eu achava que a lei era apenas para mulheres que eram agredidas, né, assim, espancadas. Mas não deixa de ser uma agressão. Esse mês estamos vivenciando a campanha Agosto Lilás. Qual a mensagem que fica, a importância dessa campanha para alguma mulher também que passa por situações assim semelhantes à da senhora com relação à violência, que procure o quanto antes ajuda para que o pior não venha acontecer. O que eu tenho para falar é que eu passei durante 7 anos, né, com essa pessoa e eu sobrevivi. Eu consegui me desprender dela e sobrevivi, que muitas vezes a gente, mulher, acha que não vai conseguir ficar sem aquela pessoa, mas hoje a lei ela está totalmente do nosso lado. E o que eu tenho para falar é que você não se cale, não cale a boca, porque é isso que eles querem. Eles querem que nós venhamos a calar a boca, eles querem que nós viemos a ficar passando por essa situação e simplesmente guarde, porque eles querem dominar a situação. Mas nós conseguimos sim, você não está sozinha, você tem a lei do seu lado. Então não aceitem qualquer tipo de abuso, seja domiciliar, seja abuso psicológico, seja agressão física, não aceite, denuncie. Hoje a senhora é feliz? Com certeza, hoje sim. Hoje eu conheci, graças a Deus, outra pessoa. Sou casada com ele faz 4 anos.
Tenho até um estúdio de beleza, graças a Deus, que essa pessoa me incentivou, me apoiou, que já era um sonho meu desde a minha adolescência, que a outra pessoa falava que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar a lugar nenhum, mas eu consegui. Graças a Deus, primeiramente, ele me deu forças, né, e sabedoria. Mas se você der um passo à frente, se você denunciar, você vai conseguir também ser feliz. Não tem algo a mais a falar? Só mais uma coisa, hoje, atualmente, né, agora estamos aí na campanha do Agosto Lilás, uma campanha assim que veio riquíssima de sabedoria também para a gente, para abordar esse tema. E você que também não sabia que isso também é uma agressão, assim como eu também não sabia, né, porque eu era muito nova também e eu não conversava com ninguém. Então, se você não sabia e está sabendo agora, não fique retida, dê um passo à frente. E coloque Deus à frente da sua vida, que no final dá tudo certo. Com exclusividade, Francisco José em Comunidade em Ação.